Olá pessoas, e esse é mais um vídeo meu aqui na internet. 10 anos aí falando isso, né? Vamos para 11, né? Agora 2022 já vira 11. Caso vocês não tenham visto, eu fiz um vídeo comemorativo de 10 anos do meu canal. Foi um vídeo que chama Tempo, tá? Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Foi um vídeo que deu muito trabalho para fazer e tem só 4 minutos, um dos vídeos mais curtos do canal. E eu tô um pouquinho sumido, né? Eu fiz uma live esses dias, mas eu tô um pouco away, assim, um pouco fora, porque eu tô terminando a série dos dinossauros, né? Faltam aí 2 episódios ainda, né, dessa jornada. E antes de começar o assunto propriamente dito, preciso sempre falar da Doppel Store, certo? Que é a nossa parceira aí, já faz, sei lá quantos, desses 10 anos que eu estou gravando vídeo, sei lá quanto que é o tempo que já estou com a Doppel aí, mas com certeza mais de 6, né, ou pelo menos 6. E tem promoção. E a promoção dessa semana é de camiseta. Levando 5, você paga só 3. Olha que louco, você ganha 2 de graça e agora tem as estampas novas dos biomas brasileiros. Então olha que da hora, dá para montar uma coleçãozinha e não esqueçamos daquelas que já estavam ali na loja, né, que já são conhecidas do público aí, das baleias, dos crocodilos, dos dinossauros e tudo mais. Então é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo que você já vai direto para a promoção. Lembrando que ela só vale até o dia 31 agora, tá? Então tem só 4 dias para poder aproveitar, 3,5, vai, digamos assim. E o legal é que agora a Doppel também tá vendendo caderno, pôster, quadro, bolsa. Olha que da hora, tá vendendo bolsa. Então se vocês derem uma fuçada no site, com certeza vocês vão achar muita coisa legal, muita coisa da hora. Tá muito bom. E pois bem, então vamos começar a falar aqui do assunto do vídeo, que é um assunto um pouco inusitado, um pouco diferente. Algumas pessoas diriam que é um tema muito frio, né? Porque não tem nada sendo discutido sobre isso no momento. Mas eu achei interessante comentar alguma coisa aqui sobre domesticação de plantas. É isso mesmo, a gente sabe, fala muito, né, sobre domesticação de animais, né? Então a domesticação do cachorro, da vaca, do porco e etc e tal, né, pelo ser humano, sei lá há quantos mil anos atrás. Mas o importante, talvez tenha sido inclusive o grande ponto de virada, né, da humanidade, tenha sido a domesticação das plantas, né, que aí deriva a agricultura. E a gente usa o termo domesticação mesmo, né, é uma coisa interessante, mas é a forma de, né, de transformar em algo doméstico, né, que os humanos conseguem controlar, né, de alguma forma a maior parte dos fatores e usar a seu favor no ambiente, né, familiar. É usado até para o fogo, afinal de contas, a domesticação do fogo e tal. Caso vocês não tenham visto aquele meu vídeo sobre a história dos hominídeos, em que eu comento em quais momentos isso aconteceu na história, né, da humanidade. Bom, eu escolhi de maneira bastante aleatória, vai, ou talvez não, 2 plantas. E são bons exemplos porque elas são plantas que seguiram caminhos contrários depois da sua domesticação pelo ser humano, tá? Então eu vou começar com aquela que é um dos maiores responsáveis pelos nutrientes consumidos por uma porção significativa da população do mundo. E no caso é uma planta do grupo das gramíneas, não por acaso nós consumimos os grãos dela, né? Essa é a parte do corpo da planta que nós consumimos, que é o milho. Que inclusive hoje no mundo, de todos os grãos que nós cultivamos, o milho é o mais produzido. Então, vamos falar um pouquinho sobre como foi a domesticação do milho, ou pelo menos o que nós sabemos até hoje sobre como foi a domesticação do milho. E o legal, quando a gente está falando sobre domesticação de plantas, de animais também, mas principalmente de plantas, é que quando você vai olhar a planta original, que foi a que começou lá o processo, quando o primeiro ser humano viu e tal, começou a selecionar, né, começou a se alimentar dela, né, e começou a selecionar a espécie selvagem, né, ou seja, aquela que existia na natureza antes do ser humano interferir, geralmente é completamente diferente daquela que a gente se acostumou a ver, né, daquilo que existe hoje aí para o nosso consumo. E no caso do milho não foi diferente. O milho deriva de uma planta que hoje nós chamamos de teossinto, tá? Que é o milho original e se vocês forem ver é uma porcariazinha de planta lá, é uma tripinha que tem, sei lá, não mais do que 10 grãozinhos em fila, né, enfileirados, que tem uma casca muito dura envolvendo cada um desses grãos, ou seja, não é uma coisa simples nem de descascar e nem de comer. É uma planta que é nativa da Mesoamérica, ou seja, pega todo o México até a metade norte, vai lá do istmo, né, da América Central. Ela até hoje existe, né, ali no ambiente natural dela
lá, e hoje ela ainda é cultivada, principalmente para fazer ração e, enfim, para outras formas aí de consumo. Aí, se vocês forem ver, tá lá, né? Um grãozinho bestas, é um troço muito feio. Você chega e fala, nossa, como é que o pessoal teve ideia de consumir isso daí, né? Uma coisa que não, sei lá, não daria vontade nenhuma, né? De plantar aquilo lá. Tem até uma suspeita, né, de que os primeiros humanos que tentaram ali plantar o teossinto, eles não estivessem interessados nos grãos, e sim interessados no caule, que seria muito rico em água. Enfim, eu não lembro agora exatamente o que substância teria lá, mas as pessoas chupariam aquele talo lá mais ou menos como se fosse uma cana-de-açúcar ou algo assim, né? E bom, eu já acabei entregando um pouco o ouro, né? Já que o teossinto é nativo das Américas, né? Mais particularmente ali da região do México, então meio que fica óbvio que os primeiros humanos a domesticar o milho foram os nativos, né? Foram os indígenas ali do México, né? E norte lá da América Central. E a data exata e o local exato ainda estão em discussão, mas os trabalhos mais recentes têm corroborado uma idade de mais ou menos uns 9.000 anos atrás. Então seria 7.000 anos antes de Cristo, né, ou antes da Era Comum. Para não confundir, eu costumo falar, né, o tempo a partir de hoje, né? Então 9.000 anos atrás. E provavelmente na região ali que fica no sul do México, que é na bacia hidrográfica do Rio Balsas. Rio Balsas, que na verdade, acho que, sei lá, em Nahuatl, nos idiomas nativos, ele chama Rio Atoyac, ou Atoyac, eu não sei como pronuncia. E 9.000 anos atrás significa que foi muito antes dos Olmecas, que são a mais antiga civilização que a gente sabe que teve ali. Os Olmecas eram aquelas que faziam os cabeção de pedra e tal, não sei o que, né? Sem referências, enfim. Então, quer dizer, o milho começou a ser cultivado, no caso ainda não era milho, né? Mas o teossinto começou a ser cultivado muito antes de se formarem as primeiras cidades ali naquela região da Mesoamérica. E teve um relevante estudo de 2002, que obviamente eu vou deixar linkado aqui embaixo, que demonstrou que é muito mais plausível, né, do ponto de vista genético, que o teossinto tenha sido domesticado uma vez só. Então, tudo que aconteceu depois, né, de variedades que foram surgindo e tal, não sei o que, derivam ali dessa única iniciativa de domesticação. Porque às vezes pode acontecer de povos diferentes terem domesticado o teossinto ao mesmo tempo e depois aquilo ter se cruzado. E inclusive por muito tempo se acreditou que tinha sido domesticado em vários lugares diferentes. Porque quando os europeus chegaram aqui, nas Américas, tinha milho espalhado por todas as Américas. Ali da América do Norte, pelo menos até o limite em que o clima permitia plantar milho, até o sul da América do Sul, se não me engano, eram os Mapuche, lá do Chile, que acho que é o lugar mais ao sul que já encontraram que cultivava milho aqui antes da chegada dos europeus. Que é ali, vai, pela metade do Chile. Pô, tá bem no meio do meio para o final do Cone Sul ali. Então, quer dizer, o milho era realmente, né, uma fonte nutricional das mais fundamentais para os nativos americanos. Então, beleza, vamos voltar agora aí para a contagem cronológica, né? O teossinto começa então a ser cultivado 9.000 anos atrás, lá no México, ou seja, quando começaram as primeiras plantações, né, daquele vegetal, e os agricultores estavam lá selecionando aqueles indivíduos das plantas que tinham o grão, enfim, maior, ou que tinham a casca do grão menos dura, ou que tinham o talo mais suculento, enfim, né, o que quer que eles estivessem selecionando ali naquela época. E a gente sabe que 1.500 anos depois, pelo menos, né, pode ser que tenha acontecido antes, mas pelo menos 1.500 anos depois, ou seja, 7.500 anos atrás, já tinha milho na Colômbia. Tá? Proto-milho, né? Não dá para dizer que milho, mas proto-milho já tinha na Colômbia, ou seja, já tinha andado todo o pedaço lá, passou do Panamá até chegar na Colômbia, já estava na América do Sul. De 6.500 a 6.300 anos atrás, os achados já mostram o milho presente na costa do Peru, Equador, toda a Colômbia, toda aquela parte norte dos Andes, até a região das terras baixas da Bolívia. Ali mais pro leste boliviano. E indo pro outro extremo, né, ao norte do México, o que a gente sabe
é que há pelo menos 4.000 anos atrás você tinha milho sendo produzido lá na região do Colorado dos Estados Unidos, né? Ou seja, centro-oeste dos Estados Unidos. Mas eu citei isso daí agora porque eu não vou ficar falando muito da América do Norte, então meio que vai ser só isso que eu vou dizer. O foco mesmo é a América Central e do Sul, porque foi onde fervilhou mesmo aí a produção de variedades de milho. Tá? E é basicamente do milho dessas regiões que deriva o milho que as pessoas comem hoje. E olha que interessante, em 2018 saiu um trabalho, né, capitaneado principalmente por pesquisadores brasileiros, se não me engano da UFMG, da Exalc e da Embrapa, né? Eu acho que a maior parte deles era da Embrapa, que é um centro de pesquisa de excelência, né, reconhecido internacionalmente, e com alguns autores internacionais também ali no meio, que fez uma rota, traçou a rota do milho, né, baseado em genética e arqueologia, ou seja, eles somaram ali a origem dos dados. Também tiveram ajuda de linguistas, vocês já vão entender por quê. E com essa pesquisa a gente conseguiu ter um entendimento maior de como foi esse processo. Os autores, eles sequenciaram o genoma de muitas variedades de milho nativas, né, de vários locais nas Américas, e também sequenciaram o milho encontrado em sítios arqueológicos, para ver como é que era o genoma no passado. E aí eles compararam com o genoma já sequenciado do milho, que já tinha sido feito em outros artigos. E depois eles pegaram todos esses dados genéticos, juntaram e compararam com o do teoscinto, né, que é a variedade selvagem aí. E o que os dados mostraram para eles foi que 5.300 anos atrás, o tipo de milho que era cultivado no México ainda não era totalmente domesticado. Ou seja, ele ainda não era parecido com o milho que a gente consome hoje. Encontraram, por exemplo, nesse milho semi-domesticado lá no México, algumas variedades de gene que são responsáveis por eliminar ou amaciar aquela casca dura que tem em volta das sementes do teoscinto. Ou seja, facilita para comer, né? Você não ter que tirar ali uma coisa extremamente complicada de abrir. Porém, os genes relacionados ao acúmulo de amido e a dispersão das sementes ainda eram da variedade selvagem, né, da variedade mais antiga. O que isso quer dizer? O acúmulo de amido é importante porque quanto mais ele está presente ali nos grãos e tal, mais energético, né, mais nutritivo é aquele alimento, né? Então isso também foi selecionado, né, para ficar com os grãos cada vez maiores e mais ricos em amido. E no que diz respeito à dispersão das sementes, é que, por exemplo, o objetivo da planta é se reproduzir, né? As sementes são, entre aspas, os filhotes da planta. Quase todas as plantas têm mecanismos de dispersão de semente para colocar a semente o mais longe possível da onde ela surgiu, para aumentar a variabilidade genética, né, para aumentar a probabilidade de sobrevivência e tudo mais. Então, com o teoscinto não é diferente, né? A ideia do teoscinto, depois que produz a semente, é soltar essa semente em todos os lugares, né, o mais longe que eles puderem. E não é o que a gente quer quando planta o milho. Muito pelo contrário, a gente quer que a semente continue grudada na planta para que a gente possa colher o máximo de nutrientes possível. Então, esses genes responsáveis por manter as sementes grudadas na espiga ainda não tinham sido selecionados 5.300 anos atrás. Então, quer dizer, se você já tinha milho na América do Sul há 6.500 anos atrás e há 5.300 no México ele ainda não estava totalmente domesticado, o que os resultados dessa pesquisa demonstraram é que o mais provável, então, é que o final da domesticação do milho teria acontecido independentemente no México e na América do Sul. Do começo da domesticação até a metade ali, mais ou menos, né, isso aí que eu falei, teria acontecido no México, espalhou, e aí depois pelo menos mais um ponto de domesticação, que chegou inclusive a resultados muito parecidos, né? Os milhos acabaram ficando parecidos, tanto lá no México quanto na América do Sul, provavelmente porque o pool genético ali era muito semelhante, né? Então chegou-se a resultados muito semelhantes também. E olha que legal, o lugar onde isso possivelmente aconteceu aqui na América do Sul é ali onde ficam as terras baixas da Bolívia, ou seja, a parte amazônica da Bolívia, né? A parte mais a leste, pegando um pedaço do Acre, toda a região de Rondônia, sul ali do Amazonas. O que é muito legal, porque teve até um outro artigo também de 2018, que foi feito num sítio arqueológico de Teotônio, lá em Rondônia, que demonstrou ali uma efervescência agrícola
naquela região há mais ou menos uns 6.500 anos atrás. Tá? Então seria um hotspot agrícola, em que várias espécies de plantas foram utilizadas ali para fazer agricultura, como por exemplo a mandioca, a abóbora, o feijão, o piqui, a goiaba, a castanha do Pará, enfim, várias espécies que indicam, né, até pela antiguidade das amostras, que ali foi, assim, um ponto de experimentação agrícola mesmo. Né? Os indígenas estavam ali fazendo experimentos com essas plantas para ver qual que era melhor para cultivar, qual que crescia mais, qual que era mais nutritiva, etc e tal, e obviamente pegando ali as amostras mais promissoras, né, mais produtivas, que é uma seleção artificial, né? É o ser humano se apropriando do darwinismo, né, da seleção natural e transformando em seleção artificial, que é o que a gente faz até hoje, sejamos honestos, só que hoje a gente usa uma coisa mais tecnológica, naquela época os seres humanos usavam mais uma questão no olho, né, que demora mais, é mais demorada, e por isso que a gente está falando aí na casa dos milhares, né? Então aí, por exemplo, 6.500 anos, mais ou menos, tá? E aí, vocês lembram que eu falei de linguística no começo do vídeo aqui, falando sobre esse artigo de 2018? Pois bem, tem acho que 1 ou 2 autores desse artigo que são linguistas, porque eles sobrepuseram o padrão genético de dispersão do milho com a árvore evolutiva de idiomas, né, o cladograma, o filograma, não me lembro agora exatamente como é que se chama, dos idiomas ali da região amazônica. E deu match. É muito legal como a ciência funciona, como você consegue pegar dados de naturezas diferentes e sobrepor e mostra que a sua hipótese possivelmente está correta. É um teste de hipótese de ciências históricas, né? E isso é muito legal. E a evolução faz isso o tempo todo. E os caras fizeram isso daqui com o milho, somando arqueologia com linguística com genética. Que coisa legal, cara. E isso funcionou tanto na parte andeana pacífica, né? Ou seja, indo mais ali para o lado de lá da cordilheira, quanto para o lado de cá da cordilheira também, a menos que você que esteja me ouvindo esteja no Chile, né? Abraço, pessoal aí de Antofagasta, né? De Santiago e tudo mais, né? De Iquique. Eu estive em Iquique lá, o ônibus quebrou, foi uma aventura. E essa região ali do nordeste da Bolívia, Rondônia, um pedaço do Acre, é aonde os linguistas dizem que provavelmente começou a expansão aruaque. Né? Eu comento disso naquele meu vídeo dos hominídeos, se vocês quiserem ver, dá uma olhada lá. E possivelmente até o tronco tupínico, né, de idiomas pode ter surgido ali também. Só que a expansão aruaque foi anterior. Logo depois você teve uma expansão mais para o centro e leste da América do Sul, né, pegando toda a praia ali, todo o miolo ali da América do Sul, que foi a expansão macro-G. Né, dos idiomas, né, e dos povos macro-G. Tá? A expansão dos tupis foi só depois, e, enfim, foi mais perto, inclusive, da chegada dos europeus. Tá? Dá uma olhada naquele meu vídeo dos hominídeos, tem tudo explicadinho lá, tudo na sequência, enfim, né, para vocês não se perderem. E a gente sabe que isso aconteceu pelo menos há 4.300 anos atrás. Então, provavelmente demorou ali algum tempo até selecionar as variedades de milho que estavam totalmente domesticadas, e depois espalhar. Então, pelo menos há 4.300 anos atrás, a gente já sabe que tinha milho ali pelo Brasil todo. E, inclusive, é muito legal porque os macro-G, né, depois eles pegaram emprestado desses indígenas a palavra que era utilizada para denominar o milho, que seria maique, marriqui, mai, maize, marize, que seria na região ali do Mamoré, e maíz, que vem do taíno, né, ou taino, que eram os índios aruaques que viviam nas Antilhas, naquela região, quando os espanhóis chegaram. E aí os espanhóis aprenderam que o nome do milho era maíz, e por isso que até hoje, em inglês e em espanhol também, o milho é maíz. No caso do inglês é maize, né? Enfim, mas escreve do mesmo jeito. E aí você vai se perguntar, pô, Pirula, mas e o português que é milho? Milho, maíz, pô, começa com M e tal? Na verdade, não, né? No português vem de milhar. Ou seja, porque seriam 1000 sementes numa espiga de milho.
Então seria aquele, nossa, aqui tem 1 milhar de sementes, né? E aí, enfim, depois acabou virando milho. O português é sempre do contra aí, né? Tem uma origem diferente. E pois bem, além desse desenvolvimento todo que aconteceu na América do Sul, né, com o milho, uma pesquisa de 2020 demonstrou que teve uma segunda introdução do milho vindo do México, né, ou da Mesoamérica, enfim, né, da América Central, que entrou na América do Sul, teve uma hibridização com essa segunda leva e depois teve um retorno. Essas variantes hibridizadas aqui da América do Sul foram levadas depois para a América Central e chegaram até o México também. Então, quer dizer, você teve aí um vai e vem de sementes, né, de cultivo pelas Américas que geraram aí uma diversidade incrível, né, a ponto de que hoje você tem milhos de cores diferentes, comprimentos diferentes, de tamanhos diferentes. Tem o milho da pipoca que estoura, né, tem o outro milho que é vermelho, tem milho preto, tem milho que cada semente tem uma cor diferente, sabe? Tem de todo tipo e geralmente cada um deles é típico de uma região. Voltou o áudio do microfone, que o imbecil nem parece que grava vídeo há 10 anos, né? Ainda cometa esses amadorismos de esquecer de trocar a pilha do gravador, mas enfim. E pois bem, o milho então, depois da chegada dos europeus nas Américas, se espalha para a Europa, né? Tem notícias de que em 1525, ou seja, poucos anos depois do contato de europeus com os indígenas, o milho já era cultivado na Espanha e depois se espalhou por outros países da Europa e depois norte da África, enfim, por aí foi e chegou em todos os continentes, tirando a Antártida. Enfim, ainda não conseguimos plantar milho lá. O milho rendia muito mais que o trigo ou a cevada, que eram os grãos mais cultivados na Europa naquele momento, e ainda por cima ele podia ser plantado e colhido em anos sucessivos no mesmo lote de terra. Eu não entendo nada de agricultura, mas aparentemente isso não é fácil de fazer com trigo ou com cevada. O milho também consegue se adaptar a várias altitudes diferentes e a muitos climas diferentes, o que faz todo sentido, porque afinal de contas a gente está falando de uma planta que o pessoal cultivava nas terras baixas do México, nos Andes e no meio da Amazônia, né? Então, quer dizer, é realmente uma planta muito versátil. E no século XVII, o milho já era uma comida camponesa extremamente comum em toda a Europa mediterrânea. No século XVIII era o principal alimento da Itália, que inclusive é do milho que é feita a polenta, né? Aí eu fui pesquisar e eu falei, pô, mas será que antes do milho não existia polenta? Na verdade existia sim, o pessoal tem notícia de polenta desde a época do Império Romano, mas antes a polenta era feita com trigo e grão de bico e outros grãos ali misturados numa proporção específica. E como eu tinha falado no começo do vídeo, o milho hoje é uma das maiores fontes nutricionais do planeta. É um dos vegetais mais consumidos, né, seja na forma de milho mesmo, né, da semente, ou subprodutos ali, né, pipoca, fubá. E vale repetir que de todos os grãos cultivados no mundo, o milho é o que é produzido em maior quantidade. Para vocês terem uma noção da importância desse vegetal, né, e, enfim, uma contribuição dos nativos para o planeta inteiro, né, dos nativos americanos. Pois bem, isso é um resumo, né, pelo menos uma parte do que a gente sabe de como foi a domesticação do milho aí na história da humanidade. E eu vou pegar então agora um outro vegetal que fez o caminho inverso, tá, do milho, que é o melão. Tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre como foi a domesticação e dispersão do melão. Para começar, eu preciso explicar então o que é o melão, né? E o melão, ele é parente muito próximo do pepino. Na verdade, se você for olhar os cladogramas mais recentes, tecnicamente a gente pode dizer que o melão é um tipo de pepino extremamente aumentado e muito mais doce. Eles são tão próximos que os dois, tanto o melão quanto o pepino, dividem o mesmo gênero, que é o gênero Cucumis, ou Cucumis, que inclui também o maxixe. É uma coisa bem interessante isso daí. E se você pegar melões e pepinos juntos, eles são a terceira hortaliça, os mais cultivados no mundo, depois dos tomates e das cebolas. Então isso excluindo os grãos, né? Então no caso das hortaliças, né, o melão, se somar junto com o pepino, são a terceira maior produção aí no mundo. E pois bem, o gênero Cucumis, né, que tem aí o melão, o pepino e o maxixe, como eu falei, pertencem à tribo Benincaceae.
onde também está a melancia, né? Não por acaso, são aí vegetais bastante parecidos. A tribo irmã da Benincase, né, no cladograma, é a Cucurbitae, que é a tribo onde estão as abóboras, que era, como eu falei agora no começo, né, era cultivada pelos indígenas americanos, e você tem várias outras tribos ali próximas desse grupo aí de vegetais, entre elas a tribo dos chuchus, que também estão dentro ali do bolo, né, e todos esses juntos formam a família Cucurbitaceae. E uma coisa comum a praticamente todos eles é a formação de gavinhas. O que são gavinhas? São aquelas estruturas especiais no caule que são feitas para prender, que originalmente é para prender em galhos de árvores, né, em troncos e tal. Depois do advento da humanidade, prende em cerca, prende em alambrado, né? Então por isso que chuchu dá na cerca e tal, não sei o quê, porque ele pendura ali, né, com essas gavinhas. E melancia tem, melão tem, pepino tem, etc. A abóbora também. E pois bem, sendo um gênero com tanta planta dentro, né, o gênero Cucumis, ele surgiu milhões de anos atrás e ele se espalhou pelo mundo todo, né? Você vê que tem tudo quanto é lugar, né? O maxixe, por exemplo, é brasileiro, mas o grupo que interessa aqui para esse vídeo, que é o dos pepinos e melões, ele é do Velho Mundo. Uma filogenia de 2007 concluiu que provavelmente os pepinos surgiram ali no Sudeste Asiático e Austrália, né, naquela região ali do planeta, se espalharam depois e os melões, que são o grupo irmão dos pepinos, teriam surgido na região um pouco mais para lá, que seria oeste da Índia, Afeganistão, Paquistão, Irã, toda aquela parte lá da Ásia. Como eu falei para vocês, o padrão ancestral, provavelmente, desse grupo todo é uma coisa meio parecida com o pepino, né? Um troço provavelmente verde, e a espécie irmã do melão que a gente come é chamada de Cucumis sagittatus, que parece um melão, só que é pequenininho, tem cor de melancia, e se você corta no meio, basicamente só tem semente ali dentro, tá? Não parece nem um pouco apetitoso, não dá nem um pouco vontade de comer. No caso, a espécie do melão, né, que a gente come é chamada de Cucumis melo. E a variedade selvagem é a Cucumis melo agrestis. Também é um trocinho pequenininho, com cor de melancia, que quando você corta não tem polpa quase nenhuma, só tem semente ali dentro, nada apetitoso. Que é o que se espera de se encontrar nas variedades naturais dessas plantas, nas variedades selvagens, porque nós humanos é que acabamos selecionando essas plantas para terem mais polpa, né? Enfim, para gerar mais nutrientes, para ficar mais saboroso e tudo mais. E a variedade que foi criada pelos seres humanos, que é mais doce, é mais carnuda e tudo mais, essa variedade ela é chamada de Cucumis melo melo. E isso falando só da subespécie, entre aspas, vai como um todo. Porque se você for olhar mesmo as variedades que foram selecionadas em cada lugar do mundo, enfim, é uma infinidade de tipos de melão que a gente tem. Se você for olhar no registro arqueológico, originalmente se pensava que ela tinha vindo da África. Na verdade, existe ainda essa possibilidade, mas ela está cada vez mais fraquinha. O mais provável é exatamente essa daí que eu tinha falado para vocês agora há pouco, que tenha surgido na região do Irã, Paquistão, ali, aquela parte ali da Ásia. Possivelmente há uns 5.000 e tantos anos atrás aí. As amostras mais antigas que a gente tem lá no Irã são de 5.000 anos, né, as sementes de melão mais antigas que a gente tem. Então a domesticação deve ter sido anterior a isso. E dado que aquela região ali, né, entre aspas, é o berço da humanidade, faz sentido que seja bem antiga aí a domesticação do melão. Logo depois se espalhou já para outros lugares, inclusive para a África, tá? Por isso talvez tenha acontecido aí essa confusão de achar que a origem é africana, mas se espalhou super rápido para a África. A gente tem várias evidências de melão no Egito Antigo, tem inclusive em pintura, em esculturas lá nos templos egípcios, lá você tem os caras com melão. Tem melancia também, então às vezes é um pouco difícil de distinguir um do outro, mas o mais provável é que a maioria dessas representações sejam melões, porque a melancia veio, se não me engano, da África do Sul e teria demorado mais para ela chegar no Egito. E você já tinha, há 5.000 anos também, entre 5 e 4.000 anos, o melão sendo cultivado na China. A gente tem evidência, né, sem sementes de melão. E não estou falando de China ali mais perto do Afeganistão, da Índia, do Paquistão, que seria a origem do melão. Estou falando lá para o norte mesmo, sabe, da região de Shanghai ali, do meio perto da Mongólia lá.
É uma coisa que foi longe, tá? E se não me engano, ainda hoje, lá no Irã, você tem a maior diversidade de tipos de melão do mundo. É uma quantidade absurda, assim, assustadora de tipos de melão que eles cultivam no Irã. E nesses outros lugares que eu citei também, você tem uma variedade incrível de melão até hoje, né? No Egito, na China, ali no Cáucaso. Aí saindo da Ásia, você tem 3.300, 3.100 mil anos atrás, evidência de melão na Sardenha, né, ou seja, ali bem no meio do Mediterrâneo, né, que lá naquela época tinha uma cultura chamada de nurágica, e logo depois você começa a ver o melão aparecendo na Europa. Tá? Então no Chipre, na Grécia Antiga, né, que deve ter chegado em torno de 2.400 anos, mais ou menos. Depois na Itália, né, a gente sabe do consumo de melão no Império Romano. Em Pompeia, ali aquela cidade que foi destruída pelo Vesúvio, a gente tem sementes de melão encontradas, né? Então foi no ano 79, né, já da nossa contagem. E enfim, né, a partir desse ponto espalhou por toda aquela região do Velho Mundo. E inclusive, né, a origem da palavra melão vem de melon, que é do latim, que é a contração de melopepo, que por sua vez é uma adaptação, né, do termo em grego antigo, que é o melopepon, eu não sei como pronuncia, sendo que melo quer dizer maçã e pepon quer dizer cabaça. Ou seja, seria, sei lá, uma maçã dentro de uma caixa, sei lá qual era a ideia deles. Tanto é que, até hoje, em italiano, pelo menos em algumas regiões, em alguns dialetos, sei lá, o melão é chamado de popone. Provavelmente derivado aí do melopepo, né? Pode ser melone ou popone, né? Então, e assim como aconteceu com o milho, logo que teve o contato dos espanhóis com os nativos americanos, né, que foi uma das primeiras plantas das Américas a serem cultivadas na Europa, o melão foi uma das primeiras plantas da Europa, no caso, a ser cultivada nas Américas. O milho e o melão bateram pique no meio do Atlântico ali e foi um para cada lado. E aí, no caso, os nativos americanos se apropriaram muito rapidamente do melão e até hoje você tem variedades de melão muito específicas de determinados lugares das Américas, no caso, especificamente ali da Mesoamérica, sul dos Estados Unidos. Eu acho que para a América do Sul, não sei se os portugueses trouxeram e fizeram muito sucesso aqui, mas eu não achei muita bibliografia sobre isso, tá? Confesso. Mas naquela região da América Central, México e sul dos Estados Unidos, foi um sucesso entre os nativos e cada um daqueles povos acabou selecionando a sua variedade de melão, que hoje é considerado uma herança cultural em vários lugares. Eu achei algumas reportagens, vou colocar aqui na descrição também, mostrando que alguns povos indígenas desses lugares consideram o seu tipo de melão como uma herança cultural. Então, quer dizer, eu peguei aí esses dois exemplos de vegetais que foram domesticados pelos seres humanos para mostrar aí um caminho contrário, né? Um que foi para as Américas e o outro que veio das Américas. E é aí que você vai se perguntar: poxa, Pirula, mas de tanta planta para você selecionar para falar sobre domesticação aqui para o seu vídeo, você foi selecionar justo o milho e o melão? Por que você não pegou o tomate? Por que você não pegou o trigo? Por que você não pegou, sei lá, tem tantas outras variedades? E, enfim, a escolha não foi tão fortuita assim quanto eu gostaria que vocês achassem. Um milho muito grande é 1 milhão. E depois de 10 anos de trabalho no YouTube, eu finalmente cheguei a 1 milhão de inscritos. E isso, enfim, eu não vou ficar discutindo aqui o quanto que demorou, por que que demorou, foi culpa de quem ou não, mas é bem, comum, as pessoas colocarem ali um milho bem grande, que chegou no milhão e tal, não sei o que lá, uma piada, enfim, de tiozão, mas que serve para a situação aí. Só que eu detesto milho, eu odeio milho. E não é nem uma questão de frescura, tá? Eu já expliquei isso daí num vídeo muito antigo no meu canal. Eu gostava de milho quando era moleque. Alguma coisa aconteceu no meu organismo, no meu paladar, sei lá, alguma epigenética bizarra, algum gene que foi ativado, que o milho passou a ser intragável para mim. Pelo menos a maior parte dos milhos, né? Esse milho verde aqui, por exemplo, nossa, o cheiro que ele está gerando só de estar do meu lado já está me embrulhando, para vocês terem uma noção. Mas outras variedades de milho, como por exemplo o milho de pipoca,
carioca ou aquele milho roxo lá peruano não me incomodou muito quando eu experimentei. Se for um milho muito processado, tipo fubá ou mesmo da polenta, eu consigo comer. Agora o milho mesmo, o milho assim, aí não é falta de tentativa, tá? Já tentei comer milho várias vezes, eu detesto milho. Detesto. É uma coisa assim, sei lá, não sei explicar o que aconteceu com o meu paladar. Só que, por outro lado, tal qual Dom Lázaro Venturini, eu prefiro melão. Eu gosto de melão bastante. É uma fruta que eu aprecio muito, então eu prefiro dizer que eu ganhei um melão de inscritos. Eu acho que é muito mais vantajoso para mim, afinal de contas, aí eu posso falar de um alimento que eu gosto. Tudo isso porque chegou a minha placa, opa, deixa eu virar ao contrário, chegou a minha placa de 1 milhão de inscritos. Vamos abri-la para ver como ela está. Pois bem, vamos lá. Vou ficar mais para cá para vocês conseguirem ver. Eu espero que tenha vindo a placa certa, né? Eu abro, tá aqui, sei lá, X, cozinha da Juju, parabéns por 1 milhão de inscritos. Aí veio errado. Olha só, depois eu dou uma lida nesse texto aqui, só para mostrar para vocês. Aqui. Eita, o ring light atrapalhando. Canal do Pirula, 1 milhão de inscritos. Deveria estar emocionado e chorando aqui, porque olha, demorou para chegar, viu? Onde vou colocar? Ainda não sei. Vou ter que achar um espaço na parede para pôr, mas demorou, mas chegou. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado a 1 milhão de inscritos. A 1 milhão de vocês, agora já está 1 milhão e 15 mil, né? Porque só agora que eu tive tempo de gravar esse vídeo. Mas obrigado a 1 milhão de vocês que estão aqui me aguentando há 10 anos, tá? Nem todos estão me aguentando há 10 anos, afinal muita gente se inscreveu só agora, mas nesses 10 anos de trabalho, nesses 10 anos aí que eu me dediquei ao YouTube, que eu nem esperava que fosse chegar a tanto tempo, nem esperava que fosse chegar nessa marca, tá? Eu achei que o canal ia morrer antes. Obrigado pelo 1 milhão de inscritos, tá? Ou como eu prefiro, né? 1 melão de inscritos, tá bom? Não esqueça de conferir aqui embaixo a promoção da Doppel, tá aqui na descrição. Um abraço para vocês, até a próxima. Falou!